Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, o tremendo Deus de Israel falou comigo nesta noite e eu quero compartilhar com vocês a conversa crítica que o Senhor teve e falou nesta noite com a Igreja de Cristo e com as nações da terra. E esta é uma conversa muito sensível, muito crítica, e é por isso que todos vocês, os bispos, esperando que todos vocês estão ouvindo com todos os seus membros. Eu sei que são 7 horas da manhã. O Senhor falou de uma forma muito tremenda e é isso que eu quero compartilhar nesta manhã. Mas antes de eu fazer isso, eu quero levar vocês de volta à profecia. Antes de eu dar esta mais séria e crítica e sensível conversa que o Senhor Jeová teve comigo nesta noite, essencialmente foi em 15 de janeiro do ano de 2022, por volta das 11 horas, ontem, quando eu estava sentado lá com alguns pastores e bispos lá. Mas antes de eu ir para esta crítica e sensível conversa que o Senhor falou, eu gostaria de levá-los até a profecia recente que eu vi várias vezes, não apenas uma vez, mas várias vezes, e eu também me lembro que eu dei ao vivo durante a nossa transmissão global. Muitos de vocês escreveram, muitos de vocês registraram quando eu disse que haveria um tsunami vindo à Terra, e há um tsunami que está vindo à Terra, e eu via correndo, o oceano estava vindo e as pessoas gritavam, ui, eles estavam correndo e eu podia ver o oceano vindo, e eu disse que há um tsunami vindo à Terra. Eu vim até vocês ao vivo na rádio várias vezes, eu também vim ao vivo até vocês na nossa transmissão global ao vivo várias vezes, na verdade, essencialmente, para que vocês soubessem que havia um tsunami vindo à Terra. Então, isso está acontecendo exatamente agora, enquanto nós falamos. Isso é breaking news, que eu vou dar para vocês antes de dar para vocês a notícia. Breaking news sensível que o Senhor me deu do céu na última noite, em 15 de janeiro do ano de 2022. 15 de janeiro de 2022, mas antes disso, eu quero alertar vocês e trazer a atenção para vocês para a profecia recente que eu trombetei ao vivo na nossa transmissão global várias vezes, dizendo que há um tsunami vindo à Terra, um tsunami vindo à Terra. E eu disse, vez após vez, e até mesmo na rádio aqui, na Rádio Jesus Lord 105.3, 105.9 FM, Rádio Jesus Lord, eu disse que há um tsunami vindo à Terra, e eu vejo as pessoas correndo, ai, e o oceano, eu vi o oceano vindo. Isso está acontecendo exatamente agora, e é um dos maiores tsunamis que eu já vi. Há um tremendo abalo que alcançou no fundo do oceano, e uma erupção vulcânica aconteceu no Oceano Pacífico. Então, uma advertência de tsunami. Se você ver essa onda, a onda que foi gerada, uma erupção vulcânica no fundo do oceano, e trouxe enormes ondas de tsunami de todo o Japão, está em alerta, toda a Austrália, Nova Zelândia, e uma grande parte dos Estados Unidos, toda a região costal, até o Chile lá embaixo, estão todos em alerta vermelho. Nova Zelândia, Austrália estão em alerta, o continente da Austrália, Nova Zelândia em alerta vermelho ao mesmo tempo. Nós temos Tonga Islands, que já estão inundadas, as pessoas já estão correndo por suas vidas. Agora, um grande tsunami que atingiu o oceano agora, e está acontecendo agora. Se você abrir sua breaking news, vocês vão ver. Então,
Isto se cumpriu exatamente as palavras da minha língua, as palavras terríveis da minha língua, as palavras de juízo da minha língua, que agora estão julgando a terra inteira. Se você olhar aquelas ondas que vieram da erupção vulcânica no fundo do oceano, que sacudiu o fundo do oceano, e um vulcão entrou em erupção no fundo do oceano. Se você ver aquelas ondas, elas vão envolver vão engolir o Oceano Atlântico. Então, toda a costa dos Estados Unidos, a costa do Japão, até a Austrália, Nova Zelândia, até o Chile, é tremendo. É muito chocante, é um fenômeno global. Um grande fenômeno, enorme fenômeno. É um imenso tsunami. Está acontecendo agora, esta breaking news que está acontecendo, povo abençoado, e eu também quero compartilhar com vocês, número 2, esta é breaking news, que a rádio vai estar levando isso através de todo o dia. Este é o dia agora quando nós quebramos o nosso silêncio na rádio, porque o Senhor falou agora. Então, número 2, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, o poderoso Deus de Israel, o Deus, o Senhor Deus Ele mesmo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou comigo, o Senhor falou comigo de uma forma muito, muito tremenda, e é isso que eu quero compartilhar, de Deus Pai, Ele mesmo, Jeová Elohim, meu amigo, Ele falou comigo, neste dia em janeiro, novamente 15 de janeiro, mas desta vez do ano de 2022, por volta das 11 horas da manhã, da noite, no horário da África Oriental, eu estava sentado lá diante de alguns pastores, então enquanto os pastores estavam na minha frente, então eu adormeci, eu realmente lutei, eles viram como eu lutei para não dormir, e o Senhor estava lutando para me ferir, e para falar comigo quando eu adormeci lá. Então, imediatamente, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou as visões. Ele me mostrou uma das visões mais importantes de Daniel, muito crítica nessa hora para a igreja, para esta dispensação e para esta geração. E naquele sono, enquanto eu estava dormindo naquela cadeira, naquela visão do Deus Todo-Poderoso, Ele trouxe o bode que você vê em Daniel capítulo 8, e Ele o trouxe muito perto, e então muito perto, e então muito perto onde eu estava naquela mesa, muito próximo, e ele queria que eu visse os olhos deles e os chifres deles, o chifre dele pontudo que saía do meio dos olhos deles. Tremendo este bode, e lembre-se que este mesmo bode eu já vi no ano passado, do ano de 2020, o ano de 2020, quando eu estava lidando com o livro de Daniel. Então o Senhor Deus falou comigo a respeito do livro de Daniel. Lembre como ele trouxe o arcanjo, e ele veio e ele baixou as suas asas e tocava então no chão, e toda aquela glória envolvendo todo aquele lugar. E então ele falou comigo, ele disse: vindo para destruir o templo. Este anjo que o Senhor me enviou 2 ou 3 vezes, e dessa terceira vez foi quando ele falou no ano de 2020, quando eu estava lidando com o livro de Daniel, o arcanjo Gabriel. Lembre-se que ele é o mesmo que anunciou a vinda do Messias. Então eu estou conectando tudo isso, muito importante, muito poderoso este anjo. Mas nesta noite passada, lembre-se, no ano de 2022, naquela visão o Senhor falou comigo no arrebatamento da igreja, e os gloriosos degraus apareceram, e eu vi a igreja agora entrando na glória de Deus, a tremenda nuvem de Deus que visitou Kisumu, e que agora era maior do que a terra. Então os gloriosos degraus foram baixados e eles subiram e entraram. Lembre-se, 15 de janeiro do ano de 2017, um dia muito importante, quando o Senhor falou a respeito da
da entrada da igreja de uma forma muito dramática, e eu vi a entrada deles no reino de Deus, entrando dentro da nuvem, desaparecendo lá, até que eles foram fechados, e eu pude ver os gloriosos pés deles tocando nos gloriosos degraus da vida eterna, os degraus da Nova Jerusalém, os degraus da eternidade. Vocês sabem muito bem que desde então o Senhor mostrou aqueles degraus, aquela escada no céu, 1 ano e 1 mês depois. Mas no mesmo 15 de janeiro, mas agora do ano de 2022, deste ano, por volta das 11 horas da noite, desta noite passada, ele me trouxe o bode de Daniel, o bode do livro de Daniel, Daniel capítulo 8, e ele o trouxe muito perto de mim. Então ele trouxe perto e depois muito perto, talvez por volta de 1,5 metro, 2 metros. E então agora muito próximo de mim, ele me mostrou os olhos dele e este tremendo chifre que saía do meio dos 2 olhos. E quando eu acordei, eu disse para todos os pastores que estavam lá e os bispos, eu disse, o Senhor falou comigo a respeito de um evento muito importante que é tão crítico e sensível para esta hora na igreja. Ele me mostrou o bode de Daniel, capítulo 8. Isso é muito tremendo, povo abençoado, e eu quero andar com vocês passo a passo para trazer a mensagem que ele trouxe. Isso é muito impressionante, porque esse é o domingo, vocês estão se preparando para ir para a igreja e são confrontados com esta mensagem crítica e sensível a respeito do reino de Deus. Um dia vocês vão adorar e então um dia vocês estarão dentro do reino de Deus. Este é o tempo muito maravilhoso na igreja. Então, povo abençoado, passo a passo eu quero andar com vocês. Se vocês abrirem comigo no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 21 até 22, ele diz o seguinte. Daniel, capítulo 8, 21 a 22, ele diz, o bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado representam 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Muito, muito importante, povo abençoado. Ele está mencionando aqui que este rei está vindo do oeste, de uma forma muito poderosa. E nós sabemos muito bem, se eu vou através da história, esta profecia, a primeira parte, se você ler o versículo 23, ele diz, lendo novamente o versículo 22, os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado, representam 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Então, este chifre que o Senhor me mostrou nesta noite passada, ele disse que disso veio agora 4 reinos. Agora veja o versículo 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, um mestre em astúcias. Novamente, passo a passo, eu não quero que vocês me percam aqui, isso é muito sensível, eu vou quebrar e vou resumir isso no final. Novamente, nesta noite passada, nesta noite, essencialmente, antes da meia-noite, 15 de janeiro do ano de 2022. Do ano de 2022. Novamente, 15 de janeiro é muito simbólico, como eu digo, muito simbólico. Hoje é sábado, hoje é domingo, 16 de janeiro, mas na noite passada, lembre-se, em 2015, o ano 15 de janeiro de 2017, o Senhor me mostrou a igreja subindo os degraus do céu e elas vestiam vestes brancas e eles estavam entrando na tremenda nuvem de Deus e eles estavam desaparecendo dentro do céu e o Senhor estava dramatizando para mim a entrada da igreja na vida, na eternidade, o dia quando ele levou a igreja. Mas então agora,
quando nós estamos agora, 15 de janeiro deste ano, do ano de 2022, Deus é muito sistemático. Deus está tentando enfatizar um ponto muito significativo. Neste 15 de janeiro, ele volta agora em 2022, às 11 horas no horário da África Oriental, 11 horas da noite. Então ele me mostra o bode. O bode, ele o traz muito perto, por volta de 2 metros, muito próximo agora, e os olhos dele tiveram contato com meu olho, e ele queria me mostrar este chifre grande. Este chifre muito pontudo que surgiu entre os 2 olhos. Então, eu acordei e eu falei com os bispos e os pastores nesta reunião que eu tive, e eu disse, uau, o Senhor falou comigo a respeito do bode de Daniel, capítulo 8. Isso é muito significativo, sensível, uma mensagem crítica para a igreja, especialmente a respeito da vinda do Messias e as mudanças da dispensação que se aproximam. Então, em Daniel 8, você vê que eu compartilhei esta visão. Lembre-se que o Senhor me deu a mesma visão quando eu estava compartilhando com vocês o livro de Daniel. No capítulo 8, o Senhor me mostrou o bode que veio. Então, o carneiro veio, e então veio o bode, mas ele era tão massivo que ele lançou o carneiro no chão. Ele pegou o carneiro e ele feriu o carneiro bem na minha frente, quebrou os chifres do carneiro, e o carneiro estava se estrebuchando, tremendo no chão, tremendo, esticando as pernas e morrendo bem diante, e ele estava tremendo assim, o sangue fluía do lugar onde os chifres haviam sido arrancados. Você se lembra muito bem, eu compartilhei essa visão muito claramente com o Senhor, com vocês naquele tempo, quando o Senhor falou. Então, naquele momento, repentinamente, o carneiro levantou e saiu correndo. Essa é a parte que eu queria apresentar, mas o bode permaneceu aqui. Mas nesta noite passada, 15 de janeiro do ano de 2022, às 11 horas da manhã, agora ele me traz o bode muito próximo, então extremamente próximo, eu vejo os 2 olhos e o chifre pontudo levantando de entre os olhos dele, e eu sei que isso agora vai ser uma conversa que vai se desenvolver, em outras mensagens subsequentes, mas agora essa mensagem é muito sensível, muito crítica, é por isso que eu li para vocês o livro de Daniel, capítulo 8, quando eu quero falar desses 2 chifres do carneiro que ele arrancou, mas eu quero trazer no ponto para vocês, quando vocês forem para a igreja nesta manhã, no horário da África Oriental e nos outros tempos, as zonas de tempo através do tempo. Então, Daniel 8, começando no versículo 20, ele diz, lembre que este bode é poluto, mas lembre-se que ele veio um pouco marrom. Eu estou dando maiores detalhes para vocês agora. A cor dele é amarronzado. O bode peludo é Daniel 8, 21. O bode peludo é o rei da Grécia, significando que ele vem do ocidente, e o grande chifre entre os seus olhos, ele é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado, esses 4 chifres são destruídos, então levantam 4 reinos que surgirão da nação do rei, mas não terão o mesmo poder. Lembre-se que ele quebra e levantam, aparece 4. E eu quero falar com vocês que nesta profecia foi relacionada. A primeira parte desta profecia se refere a Antíoco Epífanes. Lembre-se daquele rei grego que conquistou Jerusalém e ele destruiu o templo santo de Deus e ele removeu todos os artigos de adoração, ele levou o sacrifício e ele trouxe até mesmo o sacrifício de porcos dentro do templo. Então ele trouxe a abominação da desolação dentro do templo. Lembre-se que Antíoco Epífanes, ele veio da Grécia, ele é uma projeção daquilo que está prestes a acontecer na terra agora, o que está prestes a acontecer a Jerusalém agora e prestes a acontecer com a igreja. É por isso que quando você lê no livro de Daniel capítulo 8, do versículo 22, então ele diz,
23, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, lembre-se, ele está falando agora da rebelião e da iniquidade, então surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Então ele está dizendo que agora aqui vai levantar-se o anticristo. Então você entende o que o Senhor me mostrou nesta noite? Isso é muito grande, isso é muito sensível, extremamente muito crítico para a igreja. Porque agora ele traz este chifre que agora se levantou, este rei, o anticristo. Veja o que ele está dizendo aqui novamente, Daniel 8, eu vou ler do 23 ao 26, ele diz, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, este é o anticristo. Lembre-se que nós lemos no livro de Zacarias, um rei de duro semblante, mestre em astúcias, significando que ele vai fazer o engano prosperar. Ele vai fazer o engano prosperar, a falsidade prosperar. Ele vai trazer falsidade, ele é o mestre de intrigas que vai se levantar. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Todos nós sabemos no livro do Apocalipse, capítulo 13, que ele vai receber poder de Satanás. Graças a Deus, ele recebe o poder de Satanás, porque Satanás é uma criatura de Satanás, ainda significando que o poder de Yahweh sempre é muito maior do que qualquer outro poder, aleluia. Ele diz que ele se tornará forte, mas não pelo seu próprio poder, agora o poder de Satanás. Ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que ele fizer. Então, olha isso. Então, o Senhor está falando da dispensação depois do arrebatamento, a tribulação. E ele diz, ele destruirá os homens poderosos. Ele vai destruir os poderosos, os cristãos, o povo santo, o povo que ama a Deus. Este agora é Israel. O povo o povo de Deus, a igreja de Israel, o povo poderoso, o povo santo. E ele diz, isto significando Israel e os cristãos que não entrarão no arrebatamento. Então o Senhor falou nesta noite de uma forma muito poderosa, aterrorizante, temível e espantosa. Versículo 25, com o intuito de prosperar, veja isso, ele com o intuito de fazer prosperar o engano, ele se considerará superior aos outros. E quando eles se sentirem seguros, ou seja, no meio da 70ª semana de Daniel, ele fará um acordo de paz de 7 anos com eles, e agora eles vão, os Estados Unidos está tentando, o mundo inteiro está tentando fazer a paz com o Irã, e Israel está em um lugar muito complicado, onde Israel, então eles agora estão tentando, vamos fazer um tratado de paz, então eles vão assinar um tratado de paz de 7 anos, mas neste meio, no meio, ou seja, 3 anos e meio, no meio da semana, da 70ª semana de Daniel, ele diz, ele se considerará superior, então, quando eles assinarem este tratado de paz e eles vão baixar as suas armas, ele vai destruir muitos que neles confiaram e se surgirá contra os príncipes dos príncipes. Então ele vai agora alegar que ele é o Messias. Então, dentro do templo, ele vai tentar, então olha o que ele diz, entretanto, ele será destruído, mas não pelo poder humano. Em outras palavras, quando ele vem, ele vai assinar um tratado de paz, nós sabemos muito bem com Israel, quando ele assina esse tratado de paz, mas quando eles agora estão seguros, então, eles vão baixar as suas armas, eles vão baixar a guarda, então, repentinamente, no meio da semana, a tribulação. Ele agora vai quebrar esse tratado de paz, ele vai começar a destruir o povo judeu, ele vai começar a destruir Israel. Então agora você pode imaginar por que Deus mostrou ele para mim. Porque parte da missão desses que falou com vocês é estar envolvidos nesta batalha, é defender o povo de Deus. É por isso que você pode imaginar agora, o levantou e trouxe muito próximo, significando que muito brevemente nós vamos ter contato com eles.
Vocês podem imaginar o que o Senhor quis falar desta vez. Ele trouxe muito perto, então muito mais perto. Então pude ver os dois olhos, e então este chifre pontudo entre os dois olhos, significando que muito brevemente eu vou ter um contato com ele. Você pode ver a mensagem lá. Mas o mais importante aqui no versículo 26, ele diz: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Então ele estava dizendo para Daniel que agora, que isso se refere aos últimos dias, se referia a um futuro distante. Se você ver o livro de Daniel 8, agora versículo 9, do 9 ao 14, ele diz: de um deles, um dos chifres. Agora, para ajudar, nós podemos ir ao versículo 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força e do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Agora, ouça isso cuidadosamente. Este chifre que o Senhor me mostrou nesta noite, ele quebra. Então, 4 chifres crescem e eles são diferentes. De um deles saiu um outro chifre, olha isso agora, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e em direção à terra magnífica. Vocês entendem agora? Ele virá do ocidente, mas ele vai ao sudeste. Quando ele passar pela Europa do ocidente, e ele vai ao sul, ele saindo em direção a Israel, é por isso que ele diz em direção à terra magnífica. Então o alvo dele é, porque a terra magnífica é Jerusalém. Então ele irá em direção ao sul e do leste à terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus. Lembre-se que numa daquelas visões, do ano de 2020, quando eu estava estudando o livro de Daniel com vocês, então quando eu estava pregando para vocês na nossa transmissão global, o Senhor me mostrou no céu, e Ele me mostrou este chifre atravessando as nuvens e invadindo o céu. E então eu gritei: o que ele está fazendo aqui? E eu compartilhei aquela visão com vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Ele atinge as hostes celestiais, e ele atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Olha isso. Então ele está dizendo que este é o anticristo que vai tentar se exaltar para ser igual a Deus. E ele vai abater o povo santo de Deus, as hostes celestiais, os santos de Yahweh, como as estrelas do céu, os componentes do exército das estrelas. Então, ele atingiu e atirou na terra alguns das hostes das estrelas, ou seja, ele vai se colocar no lugar de Deus, ele vai parar a adoração. Então ele diz que ele os lançou na terra e os pisoteou. Então ele elevou-se para ser maior do que o exército do céu, do que o príncipe do exército. Este é o Messias, significando que ele vai se elevar dentro do templo e vai trazer a abominação que traz desolação. É isso que o Senhor falou nesta noite. Tremendo povo abençoado, está muito sensível, absolutamente muito crítico para a igreja. Eu estou falando no dia quando as palavras da minha língua, o tsunami está vindo à terra. Então, eu feri o Oceano Pacífico e as ilhas estão sendo inundadas, as pessoas estão correndo. Há alerta no Chile, na Austrália, alerta na Nova Zelândia, você vê o primeiro-ministro na notícia falando, e nos Estados Unidos uma boa parte. Então, as ilhas Tonga as pessoas estão correndo por suas vidas inundadas. Toda a Austrália está sob um grande alerta de tsunami. No momento quando as minhas palavras se cumprem assim, a palavra que eu dei recentemente, então o Senhor fala isso.
Tudo já está estabelecido, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um gênio, até uma criança sabe que estas palavras vêm do Senhor, de Deus, e que as palavras deles vão se cumprir, e se cumpriram agora o terremoto no fundo do oceano, que explodiu uma erupção vulcânica e trouxe um enorme tsunami. Então, quando tudo isso está se cumprindo, então você entende o que Yahweh está dizendo. Então ele traz Daniel 8:11. Ele cresceu até o ponto que chegou a desafiar o príncipe do exército do Senhor. Este é o Messias, Cristo. Ele suprimiu o sacrifício diário do Senhor, significando que ele entrou no templo e ele fez parar o sacrifício no templo. É isso que o anticristo está vindo fazer. Foi isso que o Senhor me trouxe nesta noite. Muito sensível. Ele me trouxe os eventos que vão acontecer. Então, os eventos agora deste tempo, então toma cuidado agora, porque isso está prestes a acontecer. Ele tirou o sacrifício diário do Senhor e o santuário do Senhor foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados a este chifre. Ele prosperou em tudo que fez, e a verdade foi lançada por terra. Então, ele prosperou em tudo que fez, e a verdade foi lançada por terra. Então, vocês podem imaginar o que o Senhor falou. Então, ele diz, então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro, quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? A visão que diz respeito ao sacrifício e a rebelião devastadora que prevalecerá no santuário, até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados. Isso é sério. Ele está falando agora da vinda do anticristo, a vinda do próprio anticristo. É isso que o Senhor falou hoje. Você vê no versículo 19, Daniel 8:19, ele diz o seguinte, ele diz, eu vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira. Olha isso, o tempo da ira é a tribulação. A dispensação da ira é a tribulação. E é quando a ira do Cordeiro, do qual nós estamos falando, agora o coronavírus, a terra já está madura, o coronavírus que eu falei, que confirmou o selo quando eu vi o quarto selo quebrado e o quarto cavaleiro liberado. Então você vê agora o coronavírus e até mesmo o quarto cavaleiro está correndo, já anunciando a dispensação da tribulação. Então você vê Daniel capítulo 8, versículo 19, ele diz, eu vou dizer-lhe o que vai acontecer depois, no tempo da ira. Ele diz que tudo isso vai acontecer no tempo da ira, significando o tempo da tribulação, significando que a igreja terá sido arrebatada, porque a visão diz respeito ao tempo do fim, ou seja, é agora. Daniel estava vendo lá este tempo agora, e quando o tempo chega, Deus me mostra este chifre, que então fala destes 4 reinos e este chifre que virá para causar grande devastação e abominação que causará desolação no templo do Senhor. Se você ler no versículo 26, a mesma coisa, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, mas sela a visão, pois ela se refere ao futuro distante. Agora. Então, foi isso que o Senhor falou agora, isso vai ser uma grande conversa se movendo agora, mas a advertência é muito clara quando você for para as suas igrejas. O Senhor Todo-Poderoso me mostrou uma das visões de Daniel capítulo 8, e nesta visão, naquela data de 15 de janeiro do ano de 2022, um ano de muita celebração, quando o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, então os degraus do céu descendo, e então os santos sendo arrebatados, entrando no reino da glória, e as vestes deles linho finíssimo, resplandecente, limpo, a justiça de Deus, a santidade de Deus em vocês, os crentes.
Então, na mesma data, agora, aquilo foi 15 de janeiro de 2017, mas agora, 15 de janeiro, às 11 horas da noite do ano de 2022, ele traz o bode, então ele trouxe perto, então agora, muito próximo, quase até nos meus joelhos, então os olhos dele se conectaram com o meu e eu pude ver, os olhos é aquele chifre pontudo, então você vê muito claramente que isso fala da vinda do anticristo, aquele que vem para destruir a linda terra, a terra de Jerusalém, vindo para destruir o povo poderoso, o povo santo, todo aquele que perder o arrebatamento, então você vai se achar nessa tremenda dispensação da ira que eu estou definindo para vocês na Escritura. Eu alinhei esta visão com a Escritura, esta é uma visão sensível. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor me mostrou e Ele falou comigo nesta noite que muito brevemente eu vou ter contato com este iníquo. O iníquo que serão os principais de Satanás durante a tribulação, na tribulação. Deixa eu me repetir novamente. O Senhor me mostrou muito claramente agora que brevemente, muito brevemente, trazendo cada vez mais perto, aí eu tive contato, eu vou ter contato com o anticristo naquela dispensação. E naquela dispensação da tribulação só pode vir depois do arrebatamento da igreja. Em outras palavras, vocês precisam se preparar e ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A vinda do Messias está próxima. Há uma batalha. Há um tempo muito terrível que está vindo e o Senhor está dizendo que agora vocês precisam se preparar, porque a vinda do Messias acontece a qualquer momento aqui no céu, e eu vi o número deles que foi levado para cima em vestes gloriosas, os gloriosos pés pisando nos gloriosos degraus, entrando no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso falou de forma profunda a respeito do tempo e da dispensação que está vindo. Vocês viram as minhas palavras do coronavírus como que viraram a terra de cabeça para baixo, até agora minhas palavras viraram a terra de cabeça para baixo, agora tem o Ômicron e agora é o Delta, e então mais de 1 milhão de casos por dia, a cada 24 horas na Europa e em todo lugar, todos. Na verdade, você ouve que está fora de controle, você ouve também o Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América, o Centro de Enfermidades Infecciosas, você ouve os especialistas dizendo que o coronavírus vai infectar literalmente todo ser vivente andando sobre a Terra. Então você pode ver a grande devastação das palavras da minha língua e vocês podem ver o cumprimento das minhas palavras nas notícias, breaking news, o tsunami vir. E se você ver a área que aquele tsunami atingiu, se você ver Tonga Island, é realmente toda a Terra, esse tsunami vai atingir toda a Terra. O tsunami está vindo à Terra. Eu estou falando a respeito de Austrália, Nova Zelândia, todas aquelas ilhas, aquelas nações que estão ao redor do Oceano Pacífico, significando que toda a Austrália está ameaçada por esse tsunami e as ilhas Tonga já estão sendo atingidas e as pessoas estão correndo por suas vidas. E eu, naquela visão, eu via o oceano vindo e as pessoas diziam, ai, oceano! Este é um momento muito sério agora. Então, ao mesmo tempo, Deus Todo-Poderoso agora fala comigo para confirmar para vocês que estas palavras vão cumprir-se corretamente. As palavras do tsunami que eu falei, o Senhor Deus do céu, Jeová Yahweh, meu amigo Jeová Elohim, está anunciando que o Messias está vindo e muito brevemente. Preparem-se, sejam santos, tenho certeza de que vocês honrem os servos os profetas de Jeová Yahweh, não permitam que nada te impeça de entrar no céu. Quando você os vê andando tão próximo com o Senhor assim, quando eles chegam em uma reunião, eles dizem, a unção do Senhor agora de cura está vindo aqui. Então, significando que eles estão dizendo que a glória do Senhor agora chegou aqui. Em menos de poucos minutos, com um decreto assim, você vê aleijados levantando em toda parte, aleijados,
cegos não temos nem a conta até agora, foi esmagador. Então você sabe que eles andam com Deus. E se você vê eles entrando em um lugar como Lima, Peru, Cacabeg, eles comandam e o céu obedece, então você tem que temê-los. Você não precisa ser um gênio para saber isso. Se você vê eles chamando a nuvem de Deus Yahweh para vir e ele vem, então você tem que temer isso. E então ele revela as coisas mais profundas dentro do Santo dos Santos no céu. Dentro do trono de Deus no céu, a sala do trono onde nem mesmo os anjos entram. Então, povo abençoado, o Senhor, o Deus do céu, ele falou de uma maneira profunda, uma forma muito significativa, sensível e crítica de que o Messias está vindo e que todos devem se preparar, porque ele agora falou comigo a respeito dos principais da outra dispensação, a vinda do anticristo. E você sabe que isso acontece somente depois que a igreja é levada embora. Se você ler o livro de 2 Tessalonicenses, ele fala claramente que ele não vai se manifestar até que aquele que o detém seja removido do caminho. Então, povo abençoado, tomem muito cuidado. Preparai o caminho do Senhor, o Messias está vindo. A minha breaking news agora já está em todos os seus noticiários globais. As palavras da minha língua, o tsunami que estava vindo à Terra, acontecendo agora. E, entretanto, ao mesmo tempo, ele agora me mostrou as visões de Daniel, as visões do bode. O bode de Daniel, capítulo 8. E ele me mostrou aquele chifre pontudo grande que... aquele pequeno chifre que é o anticristo. Eu li para vocês e alinhei com a escritura que o Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor enquanto vocês vão para a igreja e lembrem-se que o Messias está vindo. Tenho certeza de que vocês se arrependam, apartam-se do pecado e sejam santos o tempo todo. O Espírito Santo vai ajudar vocês. Acaso não falou o Senhor com esta geração? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, Jeová Elohim, Jeová Elohim, Elolam, Jeová Tsabaoth, meu amigo, ele de fato falou com essa geração. Toda Shalom, Toda Rabá.